Oi, gente, bom dia. Eu tô olhando aqui o chat na minha segunda tela, é por isso que eu tô olhando, que agora eu sou muito digitalizada, com segunda tela. E tô vendo um monte de gente que a gente já conhece. Rafa, olha só, coisa boa quando a gente conhece o Gui, Kiko, tem tanta gente aqui, gente. Que legal ver vocês o primeiro do ano, né? Tem 215 pessoas online, tô muito feliz. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todo mundo que está aqui. Primeiro do ano, primeiro conteúdo aqui, e a gente está realmente muito feliz. Para as pessoas que não nos conhecem, e também para aquelas que já nos conhecem, eu vou começar aqui rapidamente, juro que vai ser muito rápido, só falar um pouquinho da Box. E já vou falar o que vai acontecer aqui no nosso encontro, como é que a gente organizou aqui. Então, nós somos a Box 1824, estamos aqui representando um monte de gente, um conteúdo, né, uma visão de pessoas, de mercado, de atuação, e a gente se apresenta como uma consultoria estratégica de negócio orientada pelo comportamento. A gente faz parte da CIT, que é uma empresa brasileira de tecnologia, mas com atuação global, então faz aí 3 anos, eu geralmente perco o time, mas eu acho que é 3, 4 anos, depois o Henrique me corrige. A gente faz parte desse grupo e nada mais é que a nossa atuação junto com os nossos clientes, junto com grandes marcas nacionais, globais, latino-americanas, né? Em vários lugares a gente acha formas de gerar diferenciação para esses negócios, de gerar valor para esses negócios, de gerar relevância para os nossos clientes serem relevantes para os clientes deles e assim por diante. E isso se traduz em algumas frentes, a gente atua muito no core dos negócios, né? Seja com modelagem de negócio, com os modelos de negócio, diagnóstico de mercado, a gente tem trabalhado muito com essa nova perspectiva de inteligência artificial. A gente atua também com produtos e serviços, modelagem de produto, prototipação, projetos de inovação, pré-teste e também um lugar mais de marca, de posicionamento, de território de atuação, de arquitetura de marca e assim por diante. Então, aqui um pouquinho de uma perspectiva que a gente faz, até porque ainda, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que nos conhecem por uma parte do nosso trabalho, que é o trabalho de pesquisa, que é o trabalho de entender as pessoas e os mercados. Então, a gente gosta de dizer que a nossa atuação ela é estruturada por essas quatro palavrinhas aqui. O comportamento é o que orienta tudo que a gente faz, de mergulhar profundamente para entender como é que as pessoas se relacionam, se organizam, o que elas valorizam, como é que elas vivem. A gente transforma isso em estratégia com um olhar de tendência e futuro muito apurado, muito forte, e trazendo uma narrativa que tenha impacto, né? Não só de entendimento, mas de conexão, para que isso, de fato, torne-se alguma coisa relevante para os nossos clientes e para o mercado. E não, por acaso, isso acaba sendo aí as quatro pilares que deram origem aos nossos quatro principais cursos. A gente tem um curso de comportamento, faz até algum tempo que a gente não coloca ele na rua, a gente estava falando sobre isso, quem sabe. O Unboxing, que é o nosso curso de estratégia e com um método da Box. O Trends, que é uma perspectiva sobre este mesmo método, mas com uma visão mais focada em futuro. E o Connect, que a gente lançou no final do ano passado, que foi sobre narrativas, foi sobre storytelling e como transformar tudo isso. E hoje estaremos aqui mais uma vez, Henrique Dias, agora com S, e eu. Então, Henrique, se tu quiser te apresentar, depois eu sigo aqui. Opa. Olha, agora tá com S meu nome. Meu nome vai variando com S e com Z, depende da vontade Não, de é que eu quem, não sabia. Agora eu só boto com S. É que antes eu achei que era outro. depende da vontade de quem digita. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar um conteúdo bem especial que a gente criou aí nos últimos 6 meses, olhando muito para consumo, olhando muito para comportamento. Acho que tem insights que vão trazer e abrir a cabeça de vocês. Acho que complementando, né, com um pouco do que vocês vêm olhando, observando no mercado. Como a Fê falou, eu estou vivendo aqui intensamente a Box há quase 2 décadas, então conheço boa parte de vocês que estão aqui nesse webinar. É sempre um prazer rever, né,
que eu já posso chamar a nossa comunidade, né, de velhos e velhas amigas que fazem parte da comunidade. E um prazer para quem está pela primeira vez, né, Chegando. acompanhando eu e a Fê chegando. A gente faz bastante essa dupla, mas também com outras pessoas da Box. E vai ser muito legal. Eu vou devolver a palavra aqui para a Fê e depois eu volto no final aqui. A gente vai ter um tempinho para responder perguntas e respostas. E vai ser um prazer estar aqui com vocês. Daqui uns 25 minutos, 30 minutos eu estou de volta. Até já, pessoal. Valeu, Henrique. Eu tô vendo que várias outras pessoas estão entrando, então bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Temos aí 270 pessoas online. Algumas pessoas até que... A Carol entrou aqui, Gustavo, Rosa Maria Bueno, olha só quem está aqui. Gente, eu sou a Fernanda Preste Felipe, eu sou responsável por uma área de conhecimento aqui da Box, uma área que se chama Knowledge, responsável por desenvolver os cursos e o conteúdo da Box. Eu costumo me apresentar dentro dos cursos como essa pessoa que traduz o conhecimento da Box. Eu estou aqui como uma porta-voz, muitas vezes, de muitas coisas que são feitas desse jeito e a gente consolida, transforma isso em conhecimento. Pelo meu sotaque, todo mundo já viu, eu sou gaúcha. Estou aqui muito feliz com esse conteúdo e espero que vocês curtam, que a gente continue conversando, que esse seja aí o primeiro de alguns. Eu tiro o tempo sempre, cronometrei, vou mostrar aqui como é que vai funcionar o nosso conteúdo, mas talvez eu me empolgue um pouco, então já vou avisando, porque esse conteúdo é um conteúdo 100% novo, então eu falei ele poucas vezes, então a minha cabeça ainda está fazendo algumas conexões novas, então se a gente atrasar um pouquinho, eu já peço desculpas de antemão, tá? Nossa agenda é muito simples, eu vou falar sobre o nosso e-book, sobre o conteúdo, que é o comportamento como a alma do consumo e da estratégia, então entre 30 e 35 minutos. A gente vai falar do curso que está no momento com as inscrições abertas, que é o unboxing. Particularmente estou muito, muito, muito entusiasmada, porque é um projeto mão na massa, ele é um projeto que... um curso, desculpa, que a gente vai fazer mão na massa, que é algo que as pessoas que já fizeram cursos com a gente pediam bastante, e as pessoas que fizeram tanto o último curso, que foi o Connect, quanto as oficinas são responsáveis por aí ser o piloto de teste, a gente vê que dava para fazer. Eu vou contar um pouquinho sobre isso, e a gente vai ter um tempo aí, 20, 25 minutos, para responder as perguntas. Quem quiser mandar pergunta, gente, tem uma aba aqui no Zoom que se chama Q&A, ou perguntas e respostas, não sei como é que está o Zoom de vocês. Mandem as perguntas ali, porque fica mais fácil do Henrique ir coletando, mesmo que ele responda durante o nosso papo. Ele vai selecionando algumas para trazer aqui para o nosso conteúdo no final. E se vocês mandarem no chat, às vezes a gente consegue responder, mas é mais fácil que vocês mandem na aba de perguntas e respostas para não se perder no fluxo ali do chat, tá? Então, dito isso, vamos começar. Bora, espero que vocês estejam animados, porque a gente está. Falar de consumo, né? Ou falar de comportamento, quando a gente começou a fazer esse conteúdo, parecia algo que a gente já vinha falando bastante tempo. Será que a gente vai falar de novo a importância do comportamento? Mas aqui a proposta é trazer uma perspectiva um pouquinho diferente dentro desse mesmo tópico. O comportamento é a alma do consumo e, consequentemente, da estratégia. Por quê? O que isso quer dizer? Então, eu começo falando o seguinte. A gente me incluindo, né, nos incluindo, a gente geralmente acaba falando sobre o comportamento das pessoas, né? A gente, como é que a gente vive, se relaciona, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como um campo na nossa vida. E a gente fala sobre o consumo como outro campo da nossa vida. E no trabalho é a mesma coisa. Agora vamos entender o comportamento do consumo, o comportamento do consumidor, o comportamento do cliente. Não, isso aqui é um trabalho mais de entender comportamento independente do consumo. E a gente começou a pensar que, cara, não tem como dissociar essas duas coisas. Falar de pessoas é falar de consumo, e falar de consumo é falar de pessoas. Não tem como dissociar as duas coisas. Elas são quase fundidas, né? Não tem como, porque consumir, gente, não é só uma coisa que você faz, não é só uma ação. Ela tem um papel de transformação e de estruturação da nossa vida, da nossa sociedade, que é muito grande, né? Alguns autores até trazem como um ponto de inflexão, assim, um ponto de mudança muito forte. E aí,
quando a gente começa a entrar um pouco mais no lugar do consumo, né, enquanto termo, enquanto conceito, muito se fala sobre estarmos numa sociedade de consumo, porque estamos aí comprando o tempo todo. E aí, quando você vai parar para pensar sobre isso, a sociedade de consumo não é chamada de sociedade de consumo porque a gente consome muito, ou porque todo mundo consome, mas porque o consumo ele tem um papel de estrutura da sociedade. Ele tem um papel que é quase que um pilar fundamental da forma com que a gente existe. E isso se deve olhando muito para trás. Então, trazendo uma perspectiva ocidental e trazendo uma perspectiva resumida, né, assim, de uma forma um pouco consolidada, consumir, né, ter acesso a coisas, a bens, a questões, não é uma coisa nova. Há muito tempo a gente vê e a gente faz isso, né? A Europa feudal, né, a questão ali das cortes, elas já tinham essa questão, mas ela era muito atrelada ao passado, à tradição, né? Eu herdo essa condição de nobreza, eu tenho acesso a tudo isso, essa coisa da pátina, de ser algo que o tempo faz com que eu mereça, né? Com que eu tenha esse papel especial, ao contrário do novo, né? De algo que você não tem. Com o mundo evoluindo, passando, essa corte que começa a ficar ali em volta dessa nobreza, ela passa a entender que o consumo ela é uma coreografia, ela é uma forma de etiqueta, ela é uma forma de existir. Para eu pertencer, para eu me aproximar dessas pessoas, eu tenho aí que escolher essas roupas, essas festas, esses banquetes, essa arquitetura e assim por diante. Então, o consumo não é uma coisa, nossa, como eu gosto dessa roupa, eu tenho muito desejo, eu tenho necessidade. Ela é uma disciplina, eu preciso consumir isso para fazer parte disso. Indo mais um pouco, começa a virar um lugar onde a burguesia começa a entender que existe aí nesse consumo, em acessar algumas coisas, como um código de distinção. O que isso significa? Se eu não tenho linhagem, né? Se eu não tenho essa herança, o berço, então eu tenho esses objetos, essas coisas que me fazem ter aí uma posição ou pelo menos uma tentativa de migrar de posição. Se eu passo a me vestir desse jeito, se eu passo a morar nesse lugar, se eu posso frequentar esses lugares, o consumo passa a ser essa estratégia de distinção. Com isso, adiante um pouquinho, essa burguesia começa a criar uma outra perspectiva que é a valorização do novo. Se antes tudo que era novo era, como é que eu vou explicar, rejeitado, né? Não é uma coisa importante, aqui essa legitimidade de que eu sou uma aristocracia, de que eu estou ali dentro de um lugar que é importante, porque a gente está falando sempre de uma estratégia de distinção, de achar o meu lugar no mundo. Esse novo passa a ter um papel importante. Com a Revolução Industrial, que muito se fala sobre uma revolução de produção, também é uma revolução de consumo, porque as pessoas começam a ter acesso a bens de consumo, né? Bens de produção de massa. Eu começo a incluir uma galerona lá que estava sem poder consumir nada, tendo acesso e começando a desejar algumas coisas. E no pós-guerra isso explode, isso se torna inclusive objeto de estudo, né? O marketing, a sociologia, todo mundo começa a entender esse consumo de uma perspectiva simbólica, né? De quanto aquilo começa a ter um valor frente à minha existência e quanto aquilo é um fenômeno cultural. Até dar um salto maior, a gente começar a entender que o consumo se funde, né? E ganha uma camada a mais e vira lazer. Vocês já pararam para pensar na vitrine, né? A vitrine, ela passa a ser não só uma ferramenta de consumo, mas quando eu vou ao shopping, eu passo a me divertir olhando as vitrines, passeando com as pessoas, e isso chega aí ao ponto de hoje, muitas empresas, a gente estuda, né? O prazer que tem, às vezes, de ficar colocando coisas no carrinho de compras no aplicativo, mas não comprar, de rolar o feed para ver as novidades. O consumo, ele faz parte da nossa existência. Tá, Fernanda, mas tu veio aqui falar sobre o contexto histórico? Não. Tudo isso é para dizer o seguinte, gente, o consumo, ele não está à margem da discussão sobre comportamento. Ele está imerso, ele está estruturante dentro do comportamento. Não é alguma coisa que a gente consegue dissociar. E por que isso é tão importante?
Porque não dá para falar de consumo e achar que a gente está falando de um universo concreto, de um universo tão tangível. A gente está falando sobre valor, a gente está falando sobre símbolo, a gente está falando sobre emoção. É uma coisa que funcionalmente ela é muito rasa. E até aí não tem tantas novidades, mas tudo que a gente faz reflete o que a gente acredita, o que a gente valoriza, aonde a gente quer se construir enquanto pessoas e como a gente se relaciona com as pessoas. Então, consumo é identidade. Se eu corro, como é que eu corro, que tênis que eu corro, quantos acessórios eu uso, né? Qual é o lugar, se eu participo de um grupo, se eu não participo, isso diz bastante sobre quem eu sou. Se eu pertenço a algum grupo, se eu estou incluída num sistema, quanto se fala, inclusive dentro do universo de beleza, né? Que durante muito tempo excluiu tantas peles, tantos corpos e ainda exclui tantas questões e agora eu passo a poder também, eu passo a conseguir pertencer a um lugar, inclusive expressar. Se eu consumo uma coisa vegana, ou se eu consumo uma coisa de pequeno produtor, ou se eu consumo uma marca X ou Y, isso expressa para o mundo. Inclusive, se eu não consumo, isso também expressa para o mundo que eu sou contra isso, eu sou contra alguma coisa, ou que isso é um valor para mim. Bom, então, em outras palavras, o consumo é um processo, é um lugar que se mistura com as pessoas e a sua existência. O consumo não é um reflexo da cultura, ele é a cultura. E isso parece óbvio, mas isso muda um pouco a nossa forma de atuar. E aqui começa a entrar a parte mais legal, porque nós, enquanto pesquisadores, estrategistas, se você não se considera nenhum pesquisador, nenhum estrategista, sinto informá-los que todos são em maior ou menor grau. Se você trabalha como freelancer, se você trabalha numa empresa grande, numa empresa pequena, como RH, como marketing, como logística, como financeiro, você está sempre criando formas de se relacionar com o seu público, com as pessoas que consomem a sua marca, a sua empresa, para que elas tenham aí uma troca. Então, quando a gente olha para isso, as pessoas estão no centro. E aí, mais uma vez, vocês podem me dizer, Fernanda, mas isso não é uma coisa nova. A gente está sempre falando que as pessoas estão no centro. Sim, mas a gente acha que existe uma forma que precisa ser reconfigurada para fazer essas estratégias, para deixar as pessoas no centro. Por quê? Talvez a forma com que a gente esteja olhando para estas pessoas no centro, para esse cliente no centro, esteja limitando um pouco, reduzindo um pouco as nossas possibilidades, as nossas oportunidades e a nossa forma de atuar enquanto profissionais de negócio, seja ele em qualquer perspectiva. Faz sentido até aqui? Vocês estão quietinhos aí? Vocês estão comigo? Tá tudo certo? Então, posso seguir? Com isso, gente, a gente trouxe 3 perspectivas, 3 coisas para a gente pensar em alguns conceitos. 3 jeitos com que a gente tem enxergado esse assunto que talvez mudem, talvez não, a forma de enxergar o comportamento e o consumo e, obviamente, as estratégias. Então, eu vou passar pelas 3 agora rapidamente. A primeira é que é possível consumir sem comprar. Fernanda, mais uma vez, isso é óbvio. Deixa eu explicar o que quer dizer isso. A gente está muito acostumado a falar o quê? Que a gente olha para o nosso consumidor. Mas o nosso consumidor, será que ele é a pessoa que passa o cartão de crédito, que passa ali o Pix? Ou será que consumir é um lugar mais amplo? Será que consumir é só quem vai ali e efetua uma compra? A gente acha que não. A gente acha que é uma questão semântica, talvez, que muda tudo. Por quê? A gente consome muitas coisas das marcas. Storytelling, valor, influência, experiência. A gente está sempre interagindo com essas coisas e elas geram símbolos, aspiração, pertencimento, mas elas também geram opinião, elas também geram influência em outros grupos. A gente consome códigos, né? O que a gente está ali, qual é o assunto, o que a gente está conversando. A gente consome narrativa, a gente consome significado. E o que isso quer dizer para a gente?
Muito se fala nos últimos anos sobre ser o quê? Customer focus, focado no cliente. Você tem que ser centrado no cliente, uma empresa focada no cliente, como ser focada no cliente. Eu pergunto para vocês, será que o seu cliente é só quem está passando o cartão de crédito? Será que o seu cliente é só quem está ali comprando? Que talvez o que a gente está falando é que o jeito com que a gente está olhando faz com que a gente limite a nossa atuação para um grupo específico de pessoas. Pode ser que eu tenha uma opinião muito forte, e isso é um exemplo real, sobre o Monster. Desculpa se tem alguém que é da empresa Monster. Eu não tomo Monster. E eu gosto muito de Red Bull. E eu tenho uma opinião formada. E se alguém entrar num lugar e falar sobre isso, eu vou ter uma opinião formada. Eu falo sobre coisas, eu consumo coisas. A própria box. Quantas pessoas consomem a box, mas não compram a box? Seja um projeto da box, seja um curso da box. Quantas pessoas acessam os nossos conteúdos nas redes sociais, consomem o nosso ponto de vista na nossa newsletter, entram nos nossos webinars e não compram? Será que são só as pessoas que compram um projeto da Box que estão aí dentro do nosso universo de atuação? Será que a nossa atuação tem que ser especificamente para esse grupo de pessoas, os nossos clientes, no sentido de que fazem ali o nosso checkout? A nossa opinião é que não. É que quando a gente olha para o cliente, a gente pode estar levando as nossas empresas e nós, enquanto profissionais, a olhar para apenas um grupo de pessoas, ao invés de olhar esse cenário amplo. Então, será que a gente não tem que ampliar o nosso foco do cliente para o comportamento? Será que a gente não tem que ampliar e entender que essa perspectiva sobre influência, sobre opinião, sobre imagem de marca, sobre uma série de outras questões não vai além de quem já é o cliente, quem já chegou ali no checkout? A gente acha que sim. A gente acha que isso é uma perspectiva evolutiva dessa visão de ser customer-centric ou focada no cliente, né? Centrada no cliente. Eu quero reforçar aqui que, com isso, a gente não está dizendo que o foco no cliente é uma coisa errada. O que a gente está dizendo é, se uma empresa começa a difundir isso enquanto visão, enquanto lente de atuação, para balizar as suas estratégias, é possível que ela gere estratégias incompletas, porque ela vai estar mirando, ela vai estar imputando uma importância em um grupo de pessoas. Se vocês forem estudar mais a fundo, que é algo que a gente fez, mas acabou não trazendo aqui por uma decisão, os novos modelos, inclusive de funil, né? Porque algumas pessoas podem argumentar que, não, mas é justamente esse modelo que a gente olha. Primeiro a gente tem conhecimento, depois a gente tem influência, depois a gente tem não sei o quê, até se tornar a conversão. Esses modelos não são mais modelos que estão sendo amplamente difundidos. Os modelos muito mais fluidos, muito mais circulares e desregulares do que um modelo em funil e linear têm sido trazidos e questionados. E isso é um reflexo dessa visão sobre não somente quem está lá na boca do funil, né? no último estágio do funil, que é quem está construindo a nossa relevância, a nossa valor, a nossa imagem de marca. Então, se olhar para o cliente pode nos ajudar pontualmente, olhar para o comportamento nos leva a ter uma relevância cultural. E para quem já nos conhece sabe que a gente acredita muito que o que gera valor é quando a gente consegue ter essa relevância cultural, quando a gente consegue ter essa conexão entre os valores das pessoas e o que aquilo está sendo comunicado e oferecido. Faz sentido? Gustavo falou do lance da brand persona e buyer persona. Vou chegar lá também, Gustavo. A segunda coisa é o consumidor é uma pessoa como eu e você, e eu diria mais, somos, né, nós, somos eu e você. O que a gente quer dizer com isso? Aqui vai falar muito o que tu trouxe agora, Gustavo. É muito comum pegar e construir perfis, seja buyer persona, seja brand persona, seja isso, como perfis fechados. Então, essa pessoa tem todas essas características e elas passam a balizar
as nossas decisões e as nossas estratégias. Porém, é muito fácil que esse recurso, que é extremamente valioso, do jeito com que ele é usado, se torne algo que cai em generalizações, que acaba sendo um lugar que, ao invés de potencializar possibilidades, ele acaba reduzindo. Porque esses desenhos, e, de novo, né, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas não é muito incomum isso acontecer. Ele tem ali características muito binárias. Então, se a pessoa gosta disso, ela não gosta disso. Se ela diz que isso é valor, isso aqui ela precisa cumprir. E o mundo, ele está um pouco mais caótico, para não dizer totalmente caótico, do que a gente gostaria. Pensem vocês, quais são as contradições que vocês têm? Esses tempos a gente foi dar um curso presencial, eu estava falando algo parecido, eu estava falando da Farm, né? Que eu acho que a Farm é uma empresa feminina, né, de moda, que acho que foi dentro do universo de marketing, pelo menos ela foi um case muito difundido de ter uma brand persona muito bem definida, né? Você sabia quem era aquela carioca, menina, mulher, gosta de ir pra praia, usa muito colorido, rararara. E eu falei que eu era uma extrema consumidora da Farm, que eu era farmete. E as pessoas aqui da Box ficaram chocadas. Não tem nada a ver contigo, Fernando. Tu é rabugenta, braba, tu usa muito preto, não sei o quê. Porque é isso aí, gente. Nós não somos coerentes. Nós não temos esse lugar aí que todas as checks de uma brand persona e de um perfil, eles vão se concretizar. E isso é uma mudança quando a gente olha para consumo. O consumo é paradoxal, o consumidor é paradoxal. Então, quando a gente apresenta muitas vezes para os nossos clientes uma tendência, e aqui eu peço desculpa aos que já me ouviram falar nisso, por exemplo, sustentabilidade, eu acho um exemplo muito didático. Quando a gente diz que existe uma tendência emergente de sustentabilidade, os clientes ficam extremamente desconfortáveis quando veem coisas que se contradizem, né? Mas como vocês estão dizendo que o consumidor quer ser mais sustentável se ele está comprando na Shein? Mas como que o consumidor quer ser mais sustentável se ele compra comida congelada? Mas como se o consumidor é sustentável se o aumento do uso de carro... Porque é assim, porque existem outros fatores que compõem essa equação. O lugar, o timing, o valor, o que é a dinâmica que está acontecendo naquele momento, a perspectiva de pertencimento, a perspectiva de inclusão, a perspectiva de acesso. Tem um monte de coisa que está em jogo. E isso não quer dizer que não existe uma predisposição. Se eu perguntar para vocês gostariam de consumir de pequenos produtores? Com certeza. Adoraria. Comprar só de comércio local, fomentar a economia. Eu sou uma pessoa que compra muito livro. Eu tenho aqui no meu bairro uma daquelas livrarias de bairro, fofa, cheirinho, cafezinho, e eu gostaria de dar todo o meu dinheiro para eles, mas às vezes, gente, eu tô aqui e eu entro na Amazon e eu penso, eu tô dando dinheiro pro Jeff Bezos e é isso aí, gente. Porque não é simplesmente isso, porque naquele momento aquilo tá mais acessível, porque aquilo ali tem um benefício que na minha régua, daquele momento, tá valendo mais a pena. Mas ao mesmo tempo eu olho, por exemplo, e penso, não, acessório eu vou só comprar de pequenos artesãos e não sei o quê. E aqui a minha régua não vai ser flexibilizada. E aqui a minha régua vai ser flexibilizada. E aqui a minha régua nem existe, porque eu compro nuggets congelado no supermercado. Vocês entendem que estar junto com um olhar, com uma perspectiva emergente de um comportamento ou de um valor como esse, não quer dizer que tudo na sua vida passa a ser um perfil fechado, passa a ser uma visão binária sobre o mundo, de que se eu verbalizo que sustentabilidade é importante para mim, aquilo passa a ser a única possibilidade. E isso parece óbvio para a gente também, mas isso não acontece todo o tempo. A gente não consegue ainda fazer estratégias ou as melhores estratégias considerando que as pessoas são múltiplas, subjetivas e contraditórias. Elas querem desejar, comprar, falar, fazer, querer, gostar, necessitar e
tudo isso é um emaranhado. Ah, Fernanda, então tudo está perdido? Não, não está perdido. Para nós, aqui na Box, personas, perfis, são ferramentas muito importantes, mas elas têm que ganhar uma perspectiva de tipografia, de tipologia, de lente pela qual a gente começa fios de análise, a gente começa caminhos de análise. Então, o que a gente faz? Tirar essa lente é muito difícil. Tirar essa lente da binarização, tirar essa lente de que as coisas são polos opostos, né? Ela é muito difícil. Sabe por quê? Porque isso não organiza, isso dá uma sensação de pouca organização, isso dá uma sensação de falta de controle, isso dá uma sensação de que exige mais da gente, né? Porque se pode um monte de coisa, a minha estratégia passa a depender das minhas apostas. E se as minhas apostas derem errado, a culpa não é do consumidor, que afinal de contas me disse que ele queria ser mais sustentável e agora ele está dando para trás. Mentiroso, hipócrita. Não, é porque eu estou tratando isso como uma verdade absoluta, quando, na verdade, isso precisa ser uma perspectiva, um início de análise. Eu preciso de modelos mais dinâmicos, eu preciso de modelos mais completos. Aqui na Box a gente até usa mais driver de consumo do que perfil de consumo, porque isso define, e não que a gente não faça, tá? A gente faz vários perfis de segmentação, mas isso precisa ser usado de um determinado jeito. Isso precisa ser usado, de fato, como uma lente de análise e não como uma verdade. Porque as pessoas buscam o tempo todo coisas e justificar coisas e se contradizer. E é isso, gente. A gente não pode sofrer. A gente deve ter uma perspectiva. E com isso, a má notícia que eu dou para vocês, como profissionais. Pausa dramática, vou até tomar um gole do meu Red Bull, que hoje eu dormi pouco. Isso vai fazer com que vocês, enquanto profissionais de qualquer área, de qualquer natureza, tenham que se colocar mais, tomar mais decisão, analisar mais, fazer apostas, errar, ter convicções. Como fazer escolhas, Valentina? Aí tu vai ter que fazer o nosso curso para eu te dizer. E ainda assim não vou conseguir te dizer qual é a fórmula do sucesso, porque o que a gente consegue fazer é você diferenciar o que é o que você sabe e o que é o que você não sabe. O que você tem como saber e o que você não tem como saber. Se você tem noção do que é possível saber, a sua decisão está correta. Mesmo que dê errado. E aí é um spoiler aqui de um conteúdo que a gente está incluindo no nosso curso, que é a decisão, a qualidade de uma decisão, ela não está relacionada diretamente ao resultado. Existe uma teoria que fala sobre isso, que o resultado, que a qualidade da decisão está diretamente relacionada à possibilidade de análise a partir dos dados disponíveis no mundo, não para você. Ah, mas eu não olhei, não pesquisei, então eu tomei a melhor decisão. Não, você tomou a decisão de não pesquisar esse dado, que era um dado disponível, que era um dado... Exatamente, Cris, já falei várias vezes da Anne Duke. A Anne Duke, para quem não sabe, é uma autora que ela era jogadora de pôquer, agora descambei, né? Mas vou fazer esse adendo aqui. É uma jogadora de pôquer que foi estudar comportamento e se aprofundou em tomada de decisão. Tem um vídeo dela no YouTube que é uma palestra que ela deu no Google, que eu acho bem... É longa e é em inglês, não lembro se tem tradução, mas o ChatGPT aí, os AI ajudam vocês. Mas o que ela fala é o seguinte, no poker existe um negócio que se chama resulting, que é quando você atribui a sua jogada a partir do resultado que você tem. E isso não pode ser. O poker, você tem que avaliar ali sobre as informações que você tem, as cartas que estão na sua mão, as cartas, as probabilidades, você faz uma análise, mas tem algumas informações que elas não são disponíveis. Está na mão do outro jogador, né? Eu não consigo ter acesso. E aqui é a mesma coisa. A tomada de decisão, ela tem aí um lugar que você pode ter melhores tomadas de decisão, a partir do momento que você não atribui a qualidade da sua decisão ao resultado que alcança.
E quanto mais a gente olha para essas coisas, mais o nosso papel enquanto estrategistas é mais importante, porque a gente costuma atribuir tudo às questões externas, né? Tudo. Então, se deu certo, a minha decisão foi certa. Se a brand persona está errada, né? Se a minha marca não está crescendo, é porque a macro trend estava errada, é porque o consumidor mentiu na pesquisa. Então, tem uma série de questões. E aqui a gente costuma olhar para o comportamento como esse sistema em duas camadas, em duas dimensões. Uma dimensão individual, onde é o que me motiva, o que eu quero expressar, o que eu valorizo. E a cultura, porque toda a minha perspectiva individual, ela ganha outras camadas quando ela entra numa perspectiva coletiva. Aonde eu estou inserido? O que está acontecendo nesse momento? Então, eu falei para... Estava falando antes de entrar aqui, né, que eu assisto muito Big Brother. E existem algumas discussões sociais que acabam ganhando um peso maior nesse momento, porque o Brasil está com a maior onda de feminicídio do mundo. Então, quando se vê ali um homem gritando, tendo uma atitude, não sei o quê, começa uma discussão muito maior, porque a dinâmica do momento, o cenário desse momento é diferente de que se a gente estivesse tendo essa discussão em outro momento, em outras questões. Então, essa análise, esse sistema de comportamento bastante complexo, ele é o lugar que faz a gente tomar aí decisões. E eu falei que eu ia falar mais do que eu poderia, né? Então, tô ainda no 2, falta 1. A gente tem que buscar nuances e possibilidades, e aprender a trabalhar com essa falta de controle, essa falta de respostas essenciais, né? De caminhos tão essenciais. E por último, é o tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Então, se um tempo atrás a sociedade ela era muito mais definida, com papéis muito mais definidos, onde tudo tinha um tempo, né, de acontecer muito mais lento, hoje a gente está vivendo aí nessa loucura de imprevisibilidade, falta de linearidade, conexão, etc. E isso faz com que, né, inclusive com o advento da internet, com que o mundo seja muito mais dinâmico. Então, a gente está vivendo aí um fim de fronteiras. Então, a gente tem aí um consumo em loop infinito, onde a gente falou, né, tem conteúdo, consumo, venda, entretenimento, tudo está misturado, e uma busca por efemeridade, seja porque a gente vai entrar nesse assunto da dopamina, dos estímulos, mas a gente acaba consumindo sempre a nova moda, a nova trend, a nova questão. Às vezes a gente entra, a gente consome e não compra uma coisa e ela já deixou de ser relevante. A gente opina sobre o morango do amor, e eu particularmente nunca comi morango do amor, mas falei sobre a trend, comentei sobre a trend, usei como exemplo em aulas, sem nunca ter comido, comprado um morango do amor. Entrei, estava dentro desse lugar da próxima onda sem ter efetivamente feito uma compra. E com isso, gente, acontece uma coisa. Isso muda o jeito com que a gente está se relacionando com tudo. As noções de fidelidade e preferência, elas passam a ter uma nova perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Antes, o que é o esquema das marcas, né? Eu sou a líder, você é o segundo, você é o terceiro, é isso que acontece, essa marca tem mais fidelidade, essa marca tem menos. O que a gente está dizendo? A gente está falando tanto aí, o Bauman está aí para alguns anos já, coitado, para nos falar que as pessoas são líquidas, a sociedade é líquida, os relacionamentos são líquidas. Na minha humilde opinião, infelizmente, que eu não sou nada líquida, mas a sociedade hoje tem essa fluidez muito maior. E o consumo também. E eu não estou falando do consumo só porque você consome, você compra uma coisa e depois você não quer mais usar essa coisa. Eu estou falando que, ao invés de eu ter simplesmente uma marca de Red Bull que eu gosto, na segunda eu tomo Red Bull, na terça eu tomo Monster, quando eu saio com as minhas amigas eu tomo outro que é orgânico, quando eu vou não sei aonde eu tomo. Um dia eu tenho Olímpicos, no outro dia eu uso Nike, no outro dia eu uso Adidas, e é isso. Um dia eu tenho uma base da MAC, no outro do Boticário, na outra do... Você passa a ter uma relação aberta, não monogâmica, também com as suas preferências, com a sua fidelidade. O consumo também é líquido. Então, quando esse lugar do share of wallet, que a gente se fala muito, né, a participação na carteira das pessoas, é o quanto a sua marca
representa no orçamento das pessoas e em relação à categoria e os seus concorrentes, a gente está questionando se isso não tem que também se expandir um pouco. Será que faz ainda sentido essas métricas ainda serem eu só compro tal coisa ou a minha fidelidade unicamente, exclusivamente, juro, até que a morte nos separe, é para essa marca ou para outra ou não? Ou será que a sua métrica passa a ser, ao invés de você ter essa fidelidade cega, você ter presença nos diversos pontos de contato, nos diversos momentos da jornada da pessoa, mas você tem que saber que talvez você tenha que estar no mix. Se eu vario entre 5 bases, eu gostaria de ser uma das 5. Agora, se os meus esforços passam a ser a única que ela vai detestar todas as outras, é uma métrica que, de novo, sem binaridades, passa a ser cada vez mais difícil, porque a fluidez, ela também está no consumo, ela também está dentro desse lugar. E aí, gente, me encaminhando aqui para o fim, essas 3 coisas, obviamente, passadas aqui de uma forma mais superficial, depois vocês podem ler um pouquinho, mas a gente quase que poderia fazer um webinar só de cada uma para discutir isso. A nossa preocupação maior é que quando o mundo muda, a forma com que a gente constrói estratégia também precisa mudar. Não dá para separar como as pessoas vivem, separar do consumo. E já que a gente quer falar que somos empresas, marcas, profissionais focados no consumidor, a gente tem que adequar essas métricas e tudo isso como está funcionando. A gente não pode ser mais só, talvez, consumer-centric, a gente tem que ser behavior-centric. A gente não pode achar que as pessoas são binárias, a gente é paradoxal, a gente é esse caos que é a vida. A gente não pode achar que todas as relações estão sendo questionadas enquanto monogâmicas, né? Enquanto relações não mais tão restritas como relações descentralizadas, e a gente ainda ter métricas de fidelidade e de lealdade com as mesmas perspectivas do mundo que era antigamente. Então, a partir desse momento, isso muda. Se as nossas estratégias não tiverem aí uma perspectiva um pouco diferente. Então, sabendo navegar pelo comportamento não garante que uma estratégia seja maravilhosa, assim como alguém perguntou, tá, mas como é que a gente toma essa decisão? Mas ela nos ajuda a entender, compreender e escolher a melhor abordagem para responder aos nossos desafios. Então, a gente precisa achar maneiras de dialogar mais como a vida é vivida mesmo, não como os PowerPoints das nossas empresas gostariam que a vida fosse, inclusive que a gente mesmo não é, né? Eu estava falando com o Gabi, que é o nosso VP de estratégia, sobre esse conteúdo, e ele falou, mais louco é que se a gente perguntar, mas você não é paradoxal, todo mundo vai responder que é, né? Todo mundo vai responder que tem aí esses comportamentos que a gente citou aqui. Então, a nossa provocação com esse material é se vocês estão preparados, se faz sentido, e para a gente dialogar em relação a isso. Com isso, já que eu estou super atrasada, é um pouco da nossa visão, gente, que não é o elemento fundamental do nosso curso, mas não tem como não falar que o nosso jeito de trabalhar, ele passa por essa perspectiva, ele tende a transformar o passo a passo, as ferramentas, o universo de atuação para uma perspectiva contemporânea das pessoas. Para quem não sabe, o Unboxing ele é o nosso curso de estratégia, é o jeito que a Box faz, que atua. Ele vai acontecer do dia 23 agora, né, de março, ao dia 29 de abril. Ele é online, ao vivo, mas você pode acessar ele, as aulas gravadas. São 15 encontros de 2 horas, segundas, terças e quartas, das 19 às 21. E o que a gente fez, porque todo mundo pediu muito, que é a abordagem. A gente sempre tentou fazer um curso onde a gente conseguisse, né, trazer frameworks, onde a gente conseguisse ter aulas interativas, onde a gente tirasse perguntas, mas sempre faltava tá, mas será que não dava para a gente fazer um exercício? Será que a gente não dava para a gente testar? E foi isso que a gente foi fazer. Então, a gente dividiu o nosso programa em semanas, que é como é que começa, como é que é o briefing, como é que a gente transforma isso num projeto, como é que a gente faz a detecção disso, que é o primeiro passo do nosso método, como é que a gente escolhe quais são as metodologias que a gente vai usar, como é que a gente decodifica essas informações, a gente acredita que os dados não vêm prontos, as pessoas não vão nos dizer exatamente o que a gente tem que fazer com isso, a gente vai ter que
trabalhar em cima disso e direcionar, tomar posição, criar estratégias e decisão até a gente transformar isso num projeto. E a ideia, gente, é que a gente tenha a ideia não. O que a gente está trabalhando é fazer isso a partir de um exemplo, de um projeto onde a gente fez grupo de pesquisa, onde a gente fez fez entrevistas em profundidade, onde a gente fez outras metodologias, onde a gente criou um briefing e a gente vai testando o passo a passo, aplicando o passo a passo para que vocês tenham essa possibilidade de experimentar o passo a passo do método, e a gente gostaria que todas as aulas fossem num formato Meet, né, aqui, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo tem uma interação maior. Se isso virar impossível, pela parte expositiva, pelo menos o terceiro encontro, né, o hands-on, ele onde a gente vai trabalhar em grupos, onde a gente vai ter as salas virtuais, onde a gente vai fazer o projeto, mas a gente gostaria que todas as aulas fossem nesse formato e estejam aí com isso. Aqui está o calendário, só para lembrar que a gente teve aí um desafio de desviar de alguns feriados. E, além de mim, do Henrique, que vocês já conheceram aqui, a gente vai ter um monte de gente da Box. Então, vai estar o Gabi, que é o nosso VP de estratégia, a Janusa, que é diretora executiva, a Vives, o Pátio, o Nico, a Ju, o Fran, o Rafa, a Fê, o Silas. E a outra novidade é que a gente trouxe pessoas de outras áreas da Box. Então, geralmente, a gente traz só o pessoal da estratégia. Dessa vez vai ter pessoas de novos negócios e de projetos para falar ali do início do trabalho, como é que organiza o trabalho, como é que faz o briefing do trabalho, como é que é essa relação com os clientes. E também aí uma nova área da Box, que é de crescimento, como é que a gente, às vezes, vai transformando isso em outras oportunidades de negócio. Então, a gente vai ter uma perspectiva mais ampla. E uma coisa que todo mundo pergunta, mas eu sou da área tal, eu não sou de uma empresa grande, pequena. O método, gente, ele é para todo mundo, ele serve para todo mundo, ele é indiferente. O que exige de você? Tradução, né? Eu sempre brinco, tem aquela piada do Chaves, essa eu sabia com laranjas. Gente, o método é a mesma coisa. A sua parte nesse processo de aprendizagem é pegar a essência para fazer traduções. A gente ajuda, todo mundo aqui já tem repertório, inclusive os vários ex-alunos que estarão com a gente também vão trazer isso, mas é para todo mundo, fiquem tranquilos, estratégia de branding, de negócio, se você trabalha em agência, empresa, não importa, tá? Então, teremos um projeto, tem um case, tem um briefing, tem metodologia desenvolvida, tem todo o processo para vocês experimentarem com os frameworks, exercícios e tudo mais. Então, quem quiser vir com a gente, alguém perguntou, tem desconto, a gente sempre faz o webinar com desconto. Então, a gente fez aí, quem quiser, depois a Ju manda ali também no chat. E agora também, gente, se vocês quiserem baixar o e-book, ele vai ficar lá no nosso site, obviamente, mas se vocês quiserem baixar esse conteúdo que eu apresentei aqui para vocês, ele será disponibilizado gratuitamente para todos e todas e todos. Tá bem? Com isso, eu paro de falar, que obviamente extrapolei, ainda bem que eu avisei antes. A gente passa aí 5 minutinhos para conseguir responder um pouco mais das perguntas de vocês. Boa, Fê. Mas acho que deu para ir também batendo um papo aqui, deu para ir respondendo no Q&A. Mas é muito legal esse conteúdo, porque realmente a gente aqui na Box, a gente sempre tenta entender o consumo a partir de uma ideia de complexidade, né? Então, o consumo não é algo simples, né? Porque se fosse só comprar, é simples, né? Vamos estudar quem está comprando alguma coisa, e eu brinco assim sobre mim mesmo, né? Eu falo assim, cara, eu sou um comprador de shampoo, por exemplo, lavo os cabelos todos os dias, mas eu não necessariamente sou um consumidor de shampoo no sentido que eu sei falar muito pouco sobre, eu não sei conversar sobre, eu não consumo uma marca por um propósito, eu vou lá, compro aquilo, né? Por outro lado, tem uma série de coisas que eu consumo e eu nunca gastei um centavo, né, com aquela empresa, com aquela marca. Então, é algo que quando a gente coloca em perspectiva, a gente vive muito isso. Outro ponto, esse paradoxo que a Fê traz, ele é fundamental. Às vezes a gente nos pegamos, assim, discutindo com alguns clientes nossos e os clientes nos trazem. Mas como, gente? Como isso deu esse resultado? Eu estou vendo aqui, as pessoas estão dizendo aquilo outro. Como que isso acontece? Apareceu até aqui numa pergunta, que eu não vou lembrar quem fez, mas deixa eu já citar.
foi a Júlia, não, foi a Paloma, trouxe um ponto que eu achei bem interessante. Mas, pô, às vezes você está entrevistando uma pessoa, a pessoa está falando uma série de projeções, de desejos, de vontades, mas não exatamente o que ela está fazendo, comprando. Isso é uma informação tão valiosa quanto o que ela faz de fato, né? Porque você consegue pegar essas nuances. E óbvio que depois você precisa complementar com informação para saber o que é desejo, vontade, ambição, medo, demanda e o que é de fato aquilo que a pessoa faz. É por isso que a gente fala tanto do decodificar, né, Henrique? Porque o que a pessoa está dizendo, a gente não encara como uma mentira se ela está dizendo algo que você está percebendo como dissonante, mas a gente tenta entender por que que ela está dizendo aquilo. Bom, eu sempre uso os mesmos exemplos, gente, vocês me perdoem, mas a gente já fez um trabalho, a Janusa, a nossa diretora, sempre conta, né? Foi fazer um trabalho de shampoo na casa de uma pessoa e era, você usa a marca X, que era uma marca mais premium, assim. E a pessoa diz, não, uso muito. Posso ver onde é que fica teu banheiro, né? Onde é que você guarda? E aí a pessoa primeiro vai para o quarto, não vai para o banheiro e mostra o frasco dentro do armário dela. A pessoa olha, tá vencido. E aí a gente poderia perguntar, sim, mas será que a pessoa estava mentindo para mim? Esse entrevistado estava querendo dizer que usa e não. Não, ao contrário, a gente para olhar por que aquela pessoa está dizendo isso. Será que ela poupa? Será que aquilo é tão importante para ela? Será que aquilo é um símbolo de status? Será que ela quer evitar que o pai, o irmão, o cachorro, alguém use aquilo? Né? Será, sabe? Tem tantas variáveis que é o que a gente tenta driblar nessas perspectivas tão imediatas, né? Perfeito. Fê, eu vou trazer uma pergunta técnica aqui Sim, da bora. Carolina para você, só para também, acho que quem já fez outros cursos da Box pode ter alguma dúvida nesse sentido. Então, aqui a Carolina traz, poderia falar sobre os cursos de comportamento e trends, né, o Behavior Trends, como eles se diferem do unboxing? Perfeito. Eu vou juntar essa até com a pergunta da Aline e com a pergunta da Carolina, que é subsequente, que é sobre os cursos agenda desse ano e quando eles estarão disponíveis. A gente tem feito, gente, uma edição de cada curso, no máximo, por ano, e isso nem dá, ainda mais assim, temos um desafio de agenda esse ano. Tem Copa do Mundo, tem eleições, tem uma série de coisas, feriado, 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 feriado. Então, com certeza vai ter só uma edição do unboxing, e a gente não sabe ainda quais são as outras agendas que teremos no ano. Então, isso a gente não consegue liberar. Já tentamos fazer isso uma vez, deu super errado. Mas com isso, o que tem de diferente? A gente separa um pouco os cursos, eles se correlacionam, eles têm uma área de intersecção, mas eles são mergulhos em coisas diferentes. O curso do Behave, ele é um curso, vamos assim, mais reflexivo, ele é um curso mais conceitual, que é para a gente pensar sobre o comportamento, sobre todas essas nuances, contradições, diferenças, movimentos e entrar mesmo nesse lugar do comportamento em várias perspectivas, né? Por que que a gente está sempre buscando inovação? Por que que a gente quer mais tecnologia ou menos tecnologia? Por que que cultura organizacional, o que que isso tem a ver com comportamento? Ele é uma perspectiva desse ponto de vista. O unboxing, ele é um método de trabalho da Box. Ele é um passo a passo, ele é um como fazer. Obviamente, para cada etapa, a gente acaba trazendo questões conceituais, trazendo os pontos de vista, assim como os que eu apresentei hoje, ou como os que eventualmente a gente traz no Behave, para justificar, inclusive, as nossas ferramentas, né? Para a gente fazer desse jeito ou desse outro jeito. Mas ele é um curso que fala sobre estratégia dessa perspectiva. Mas existe um pedaço do mercado estratégico que é um mercado mais de futuro e tendência, que ele é mais puramente como é que eu estudo coisas que vão acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, né? Que é um lugar que a gente tem falado muito, que inclusive tem outro e-book no nosso site, quem não conhece, o Futuro Flopou, que é uma perspectiva sobre o futuro. E aí ele fala um pouco mais desse lugar. Ele é uma continuação, ele tem áreas comuns com o unboxing, mas ele é mais focado em pessoas que querem trabalhar mais com esse lugar do futuro, futuro 5 anos, 6 anos, 10 anos, e esse olhar para tecnologia, comportamento dentro dessa perspectiva. Então, em linhas gerais, essa é a diferença. Assim, entre o unboxing e o trends,
lente, né, de temporal, vamos chamar assim, de futuro, presente, e o behavior ele é mais sobre comportamento mesmo. Boa, Fê. Vou jogar aqui mais uma pergunta, acho que dá tempo de responder mais uma, duas, talvez. Uhum. A Aline traz, né? Bom dia. Quando falamos de comportamento de consumo e conexão direta, a conexão direta é o cenário de uma empresa que vende diretamente para consumidores finais. Vocês tratam também do comportamento, tendência de consumo no cenário B2B? Acho que essa é uma Uhum. pergunta bem frequente, né, Super, Fê? super. Assim, tratamos muito, a gente trabalha muito, e aí, obviamente, depende de projeto. A gente está falando de comportamento do consumo. Eu acho que aqui é uma pergunta maravilhosa para o conteúdo de hoje. A gente trabalha muito com briefings B2B, empresas de atuação B2B. Dependendo do que a gente tem que resolver, dependendo da treta que tem que ser resolvida, a gente tem que entender se a gente está falando sobre comprar ou consumir. Talvez o cliente B2B, o cliente do cliente B2B, né, ele tenha uma perspectiva de compra muito mais acentuada. Porém, as decisões dele talvez sejam pautadas em questões do cliente final de consumo. Então, isso né, uma análise que se faz. Mas, simplificando, a gente trabalha muito com empresas B2B, que têm modelos, seja de benefício, né, empresa de benefício, mercado financeiro, saúde, tem várias empresas com atuação B2C, mas que têm projetos B2B, ou empresas que são totalmente B2B. Acho que essas de benefícios são umas que a gente já trabalhou muitas vezes, que elas têm uma atuação basicamente B2B, né? E a gente trabalha bastante. Então, para nós, o método não muda. E acho que isso é tão rico. O que é a perspectiva da Box? Você sempre vai para o comportamento das pessoas, seja o seu desafio qual for, seja em qual perspectiva. Transformar isso em insight para transformar isso em estratégia. Não sei se eu respondi ou se eu só dei uma volta, agora pensando. Não, acho que está super respondido, Fê. Acho que é isso, mas consolidando o que você disse em uma frase, sim, a gente trabalha muito com B2B, é realmente entender como essa interação, né, do negócio com outro negócio, né? Então, o que muda é o consumo, mas tem essa relação acontecendo. Ali, Uh, eu não sei, Betran perguntou se, ou, eu não sei se é ele ou ela, não sei quem é. Perguntou se é relevante para pessoas de outras áreas que não marketing e produto. Eu quero reforçar isso, gente, porque a gente já teve pessoas de RH, a gente já teve pessoas de compras, a gente já teve pessoas de logística, de planejamento, a gente já teve pessoas de todos os lugares. Talvez alguns exemplos eles acabem sendo, do ponto de vista de aprendizagem, mais fácil quando a gente está nesse lugar, né? Que são coisas que todo mundo consegue entender mais fácil. Mas a perspectiva da estratégia, gente, ela é a mesma, ela é igual. Inclusive, ia ser muito legal ter uma discussão que traga essas outras nuances para a gente fazer essas traduções juntos. Então, com certeza, é sim relevante. tem uma última Beleza, pergunta aqui, Fê, que fala aí. acho que a gente Não, pode. vai lá. Faz a Eu acho que a gente última. pode passar. Acho que também a Não, gente não agora gosta faz muito de a estourar o última. horário, porque todo mundo se Carol tá programa, perguntando mas se tem antropólogos, é isso? Tem, olha, o que mais tem é gente de tudo quanto é tipo, Carol. a cultura é moldada pela moda ou a moda é que molda a cultura? Aqui eu Ah, posso, pois é, vai lá. posso responder essa que é uma pergunta frequente. É uma dinâmica, né? Então é impossível afirmar que a cultura é moldada pela moda, né? A moda é um dos elementos que ajuda o desenho da cultura, mas também é impossível dissociar o papel da moda dentro da formação da ideia de cultura, né? Então, assim, dentro de uma dinâmica, a gente sempre vai olhar para a cultura. A cultura é o lugar mais amplo, né, que a gente olha, né, que a gente vai entender como as expressões estão acontecendo, o que está nascendo de novo, o que pertence a tempos mais antigos, enfim. Então, a cultura é o nosso grande lugar para olhar, e a moda faz parte disso, mas é impossível dissociar a moda de cultura, né? Então, as coisas se misturam, a moda é um elemento muito importante. O que acaba acontecendo é que quando a gente pensa em inovação e principalmente em tendências, como o mercado de moda usa a palavra tendências há muitos anos e como o mercado da moda
organizou seu calendário nas 4 estações, é um mercado que toca design, toca cores, toca estilo, toca vários aspectos da nossa cultura. Em algum momento parecia que a moda estava determinando o que aconteceria em todas as outras indústrias, mas não é isso. A moda é um universo em si, mas é uma dessas peças que compõe a cultura. A gente tem alguns materiais, até alguns projetos, até assim, de o que é moda, o que é estilo, né? O que é. Tem todo um universo daí que a gente teria que ter mais uns 2 webinars para trazer. Mas para encerrado mesmo, gente. O Pedro perguntou se o projeto do curso vai ser o mesmo para todo mundo ou cada um vai conseguir com um projeto. Eu acho isso bem importante, o que é o seguinte: a gente tem um desafio de tempo e um desafio de capacidade de executar metodologias no tempo e com a qualidade que a gente precisa. Então, a gente vai fazer o curso e entregar a pesquisa do curso e os dados do curso para que a gente faça a partir do mesmo projeto para todo mundo. Isso não impede que quem quiser fazer o seu ao mesmo tempo, invente um, consiga fazer. A única coisa é que a gente não vai fazer as metodologias, né? Vocês não vão, a gente não conseguiria fazer, agora, de um dia para o outro, vocês vão ter que fazer entrevistas em profundidade, grupo de pesquisa, desk research, metodologias de coleta de dados. Então, ficaria impossível, por isso a gente resolveu fazer um projeto para seguir todo mundo. Isso, de novo, não impede que, se alguém quiser ir fazendo passo a passo no seu próprio projeto, vai ser muito legal. Muito bem-vindo aí essa discussão paralela, tá? E alguém perguntou se está na área de agro, se pode fazer. Sim, gente, todas as áreas. Vocês vão me perguntar várias e eu vou responder todas as áreas, tá? Gente, muito obrigada. A gente fala mais, espero ver muitos de vocês e também, não só no curso, mas aqui nos nossos próximos conteúdos. Baixem o e-book, mandem feedbacks e espero que vocês tenham curtido, tá bom? Beijo, Obrigado, até a gente. próxima. Tchau, tchau.